Graça e paz, meus amados. Este é o canal Vivendo as Profecias, com seu irmão em Cristo Jesus, José Alves Rocha. Hoje aqui, para trazer mais um vídeo para vocês. Sabe que a gente não pode parar. Antes, a gente não tinha tempo nem oportunidade, quando a gente estava mergulhado nas religiões e na seita. Você tinha que falar tudo aquilo que eles determinavam e era do bem de cada uma igreja. Cada uma tem uma linha a ser seguida. Tá? Você não pode sair de dentro daquela linha. Tá? Então, aquilo que você tinha que para falar, para pregar, para explicar, você não podia explicar. Senão você só pregava uma vez só em cada uma igreja. Os caras não te davam mais uma oportunidade, porque você estava falando algo que não era do consentimento deles, não era de Deus. Você tinha que obedecer ao homem. Mas, como Deus é bom e Deus é fiel, Ele deu hoje essa oportunidade a nós, ao qual Ele capacitou e revelou a sua graça, para que a gente traga um verdadeiro evangelho, não cruzado com livros históricos e lei, mas puro, um Jesus puro, um reino de Deus, um reino espiritual, a verdadeira graça de Deus, a qual hoje está sendo revelada. Esse instrumento, que é o YouTube, ao qual Deus preparou para que a sua palavra chegue até os confins do mundo, o verdadeiro evangelho, sem impedimento de homem. Aqueles que tiver o olho iluminado e for filho da livre, eles vão receber, vão apoiar. Mas aqueles que ainda estão com véu e é filho da escrava, estão debaixo da lei de Moisés, vão criticar e não vão acreditar. Por quê? Eles crêem naquilo que cada pastor de cada uma das suas igrejas diz. Crente não lê Bíblia, ouve os outros pregar. O livro está na tua mão. Jesus disse em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. O pessoal não lê as escrituras, não sabe da vida eterna como funciona e nem como testifica do Senhor Jesus e nem de Deus. Então vive igual piolho comendo pela cabeça dos outros. Já viu como é piolho? Come na cabeça dos outros. Mas como Deus é misericordioso, Ele trouxe a nós essa ferramenta chamada o YouTube, onde a gente temos livre acesso de pregar, porque hoje não precisa mais estar socado dentro de igreja. Vai estar ouvindo o quê? Doutrina de homem, dadismo, ir para monte, jejuar, coisa que foi tudo já tirado na graça, era lei, tá? Eram as ablusões, eram lei. Hoje os pastores vivem disso, né? Amedrontando o povo. Mas nós estamos aqui para explicar e para trazer esse verdadeiro evangelho da graça de Cristo, no reino de Cristo, a graça que é o reino espiritual. Eu quero dizer para os meus ouvintes que nem todos os pastores são vagabundos, que nem todos os pastores são corruptos, nem todos os pastores não são inteligentes. Sim, há homens sinceros e inteligentes. Infelizmente, traz uma palavra errada, porque pegaram um evangelho errado e eles também se envolveram dentro desse esquema e com medo, né, debaixo de uma lei ainda de Moisés, não sabe se sair. Não sabe que a gente hoje tem livre acesso a falar, liberdade no falar, ousadia no falar, está lá nas cartas de Paulo, para que a gente possa se expressar sem medo de errar. Porque hoje Jesus é Deus, Ele é bom. Ele é justificador. E jamais Ele pune nós por o nosso erro. E jamais Ele pune por isso. Se a gente, às vezes, se perder e falar algo que não é do agrado dEle, simplesmente Ele vai nos capacitar, nos corrigir dentro das Escrituras. Por isso nós estamos aqui,
pregando. Não somos perfeitos, não somos reis da verdade, nem dono da verdade. É claro que aí fora tem pessoa com sabedoria tremenda, mas ainda estão debaixo de um evangelho vindo da Suíça, que foi fundada a primeira igreja por dois suíços, por nome Daniel Berg e Gunnar Mingre. Daniel Berg e Gunnar Mingre. Esses dois suíços fizeram um evangelho falido, um evangelho ainda sustentado pela lei, que sustenta as igrejas até hoje, que não se saíram. E quando essas que são adeptos pentecostais, que querem se sair, eles começam a querer tirar o pessoal, até pelo próprio YouTube, dizendo que são porta aberta, são evangelhos de fariseu, que os pessoal não querem a salvação do povo, quer ver o povo no inferno, porque dizer que o povo não tem pecado, irmãos. Se nós dissemos que nós somos pecadores, justificados pelo sangue de Cristo, se a gente diz que a gente somos um pobre miserável debaixo do pecado, estamos chamando o Cristo de mentiroso, e que a sua morte não valeu de nada. Tá? Se nós dissermos que ainda estamos debaixo do pecado, estamos dizendo que Cristo ainda não morreu e ressuscitou, que ele ainda vai vir para morrer, para perdoar os nossos pecados, que está escrito que ele morreu por os nossos pecados, como está lá de 1 Coríntios 15:3, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se o homem diz que Cristo não morreu, se nós não temos pecado, então que Cristo ainda não morreu. E agora não dá para me entender mais nada. Cristo não morreu, está vivo ainda. Ainda vai vir, ainda para morrer por nós? Ou vai precisar que um pastor faça isso, sendo crucificado? Não, jamais. Cristo morreu sim, e já levou com ele todos os nossos pecados. Amém, irmão? Eu quero explicar mais uma coisa para os irmãos. A Bíblia, que tem uns irmãozinhos afoitos e ousados, que não entendem nada de Bíblia, mas que só presta para poder corrigir os outros pelo jeito errado. A Bíblia ela foi escrita um livro inteiriço, completo. Não foi dividido entre capítulo e versículo. Ela é uma carta, tá? Uma carta, 6 divisões. Um dominicano pelo nome Hugo de Antier, ele foi que dividiu a Bíblia em capítulo e versículo. Só que, irmãos, tem muitos textos da Bíblia que não está ainda organizada cronologicamente, tá? Muitas vezes você vai ler um texto aqui, o contexto está lá na frente. O contexto está aqui e o texto está em um outro canto, ou acima, ou abaixo, ou até em outra página, em outro livro da Bíblia. Porque ele dividiu, colocando na ordem aquilo que mais ou menos facilitava os estudos da gente para ler a Bíblia. Tudo bem, é válido sim, é a Bíblia. Mas o negócio de dizer, tem que ler o texto, tem que ter o contexto, que é a Bíblia. Se você lê, não lê contexto, mas será que você faz isso? Você sabe onde é que está o texto? Então, o contexto tem que respeitar isso, tá, irmão? A gente que faz esses estudos, a gente respeita. A gente faz pesquisa, a gente lê a Bíblia, a gente faz os estudos, nós passamos tempos e tempo colocando isso em ordem, fazendo um roteiro, tá? Para poder trazer uma palavra genuína para você. Tudo que é versículo, a gente vai lendo aqui. Eu quero até aqui pedir para os irmãos que ele marque, né? Com a caneta, versículo, todos os versículos, texto e contexto, que temos que respeitar. Texto, contexto, vírgula, ponto, histórias e cultura e costume de cada lugar. A Bíblia não foi escrita aqui em São Paulo. A Bíblia não foi escrita lá da Bahia. A Bíblia foi escrita em uma outra língua, para um outro costume, para um outro povo. Não foi para um costume de nós brasileiros, que você vê aqui dentro do Brasil. Nós estamos num país tropical, que Belo Horizonte fala um jeito, São Paulo fala outro, baiano fala o ai, gaúcho fala o tchê, baiano fala o xente, cada um tem o seu costume, e a gente quer aplicar isso que está escrito aqui para a gente do jeito que está aqui escrito para judeus. Então, se é para nós aplicar escrito para judeus, temos que botar um véu no rosto, um turbante, entendeu, irmão? Um turbante, um véu no outro, puxar a costeletinha aqui do lado, tá? Igual os judeus, só vestir preto, botar túnica, andar de túnica, não. Cuidado com o costume, com o uso de costume, história e cultura, tá? Temos que respeitar. Por isso
os estudiosos bíblicos brasileiros fazem uma confusão que só Deus. A gente não consegue entender aquilo que eles fazem. Uma misturada tremenda, tá? Temos que ver isso, tá, irmão? Então, temos que ter esse respeito, sim. Costumes. Amém, irmãos? Fazer uma oração para nós começar com a palavra. Eu quero dizer para vocês que o vídeo que eu estou fazendo hoje, eu não estou pregando, tá? Trazendo aquela mensagem de fogo que vocês gostam. Não. Eu estou fazendo aqui um estudo bíblico, tá? Compassado, com paciência, bem explicado, que é para que vocês venham entender, tá? Para vocês venham entender a situação, tá? Qual é o problema maior das igrejas hoje? As igrejas hoje, igual essa semana eu estou ouvindo essa mensagem, que o qual o mensageiro, ele dizia, metendo pau nos pregadores do YouTube, né? Os pregadores da graça, que são homens que de porta larga, tá? Filho do diabo, que vão para o inferno, que está com sua vida no inferno. Quer dizer que nós não estamos com nossa vida no inferno, não, irmão. Inferno nem existe, inferno é sepultura, tá? Inferno existe para o pessoal da lei que não sabe o que é inferno, não estuda a Bíblia, tá? Inferno não existe. Eu quero falar para vocês que fogo é justiça, tá? Não é chama de fogo que a gente vai ser jogado para ser queimado lá dentro, tá? Fogo é justiça. Você presta atenção que no Apocalipse 20, lá do versículo 11 até o 15, ele fala da lavra do fogo, do inferno, que é lançado no fogo. Porque se inferno é lavra de fogo e vai ser lançado no fogo, como que fosse? Ou não é isso? Inferno ser atirado do inferno e fogo é tirado do fogo? Não. Como está falando de fogo, está falando de justiça. Jesus, ele é... O João, como estava pregando, o que foi que ele disse? Chegaram para ele e perguntaram, né? Tu é o Cristo? Aí ele disse, eu não sou digno de desatar o correia do chinelo dele. Tá? Eu batismo com água para o arrependimento do pecado, porque Jesus ainda não tinha manifestado. Ele estava batizando, deleitando o caminho do Senhor. Tá? Jesus não tinha ainda se manifestado, então o povo ainda estava debaixo do pecado da lei. Estava debaixo de lei, debaixo de pecado, porque o pecado era lei. Tá? Se você violasse um pingo no i, você era punido e até morto. Então, Jesus veio para tirar isto. Tá? Então, como Jesus ainda não tinha se manifestado, todo mundo estava debaixo da lei, debaixo do pecado. Tá bom? As igrejas não sabem nada disso, ficam jogando para nós debaixo de um pecado. Não é que nós não sejamos punidos pelo nosso erro, mas hoje já não está no reinado de carne, a carne se foi. Nós estamos hoje no reinado espiritual. Hoje nada que você faz na carne chega até Deus. Tá? Que Deus é espírito, ele fala com o nosso espírito, não com a nossa carne, que a nossa carne hoje não vale de nada, tá? Todo o pecado na carne hoje não chega até Deus, Deus não sabe do seu pecado na carne, irmão. Isso são lambanças das igrejas, tá? Quando você faz algo errado na carne, o que você faz, você paga aqui mesmo, você é punido pela carne, tá? O que você planta, você colhe, o que faz, você paga. Se você planta no espírito, você colhe a vida eterna, porque nós estamos no espiritual. Será que você não lê isso e não entende? Precisa um quarta série vir explicar? Então o que é que as benditas igrejas fazem? Leva nós para o outro lado da cruz. Esquece que Cristo morreu e ressuscitou e tirou o nosso pecado. Então hoje nós estamos debaixo do reino espiritual. Não se vê Cristo como se via antigamente na carne. Hoje é espírito. Certo? Nós estamos debaixo, por mais que nós estamos vivendo ainda na carne, tá? Mas a carne justificada, nosso pecado da carne já somos justificados. Não vale nada, tá? Não deixe de ser punido, mas jamais rejeitado. Amém, irmãos? Vamos lá. Por que os irmãozinhos vivem levando nós para debaixo do pecado, que a gente vai para o inferno, que esses pregadores da graça são os amaldiçoados, são um porta-larga que só falam em bênção e em amor? Deus é amor. Nós estamos em amor. Por mais que ele te põe, mas não te abandona pai, abandona filho. Você lê que nós, sendo mal, sabemos dar coisa boa para os nossos filhos. Você não lê? Olha do
do homem que o filho pedindo um ovo dá para ele uma cobra. Ele pedindo um pão dá para ele uma pedra ou dá um escorpião. Que nós, sendo mal, sabemos dar coisa boa para o nosso filho, já é Deus, que é bom, vai dar coisa boa para os seus filhos. Você lê isso, acaba diz que Deus mata, que Deus pune, que Deus manda para o inferno, que o diabo está preparado, que já está julgado para levar a gente junto com ele. Ô irmão, vigia. Esquece a lei. Sai diante da cruz, onde estava todo mundo debaixo do pecado, que Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus se manifestou, morreu e ressuscitou, já levantou um novo templo espiritual, e nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Cristo. E você, a não ser que você não esteja, para você não tem jeito. Amém, irmão? Então nós estamos do outro lado da cruz. Deus, ele é espírito. Ele prepara uma carne para que receba o Espírito, preparou Jesus. Jesus é o Filho de Deus, criado por Deus, para que Deus andasse com ele. Quando a gente fala isso, os caras caem da gente de pedra, chama a gente de excomungado, que estamos blasfemando, meu Deus. Os caras não sabem nada de pegar e ler a Bíblia junto com a gente para entender as coisas, para largar de estar fazendo confusão, jogando jugo debaixo do povo. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos lá. Filipenses 2, 6 e 8. Que sendo em forma de Deus, ele era o próprio Deus, tá? Em forma de Deus, teve por usurpação ser igual, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí está a mistura. Jesus, Deus, está com esse projeto de descer até a terra, esvaziar dos seus poderes celestiais, se fazer igual aos homens, para andar no meio dos homens. Como é que ele vai fazer isso? Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. O Espírito, ele é invisível. Para ele vir para um mundo físico, ele tem que tomar um corpo físico. Foi o que aconteceu. Um espírito invisível, para vir para um corpo físico, para um mundo físico, ele tem que se apoderar de um corpo físico. E não é um corpo qualquer. Não lhe entrava no meu. Não é um corpo qualquer. Então o que aconteceu? Ele preparou o menino Jesus, vindo de uma mulher perfeita, sem a ajuda de homem, para fazer aquela carne, para fazer um tempo perfeito, para que receba um Deus santo e poderoso, para vir tirar nós de debaixo da lei. Os homens não entendem isso. A dizer que eu estou blasfemando. Não digo para ver quando a pessoa está escrevendo no meu canal. Deixa eu orar aqui. Senhor Deus e Pai, te peço nesse momento, Senhor, use a minha boca. Tome o meu espírito, que foi gerado dentro de mim, e que tu derrame sobre o meu espírito a tua glória, porque tu não fala com carne de ninguém. Como você é um espírito, o espírito que vem do espírito é a glória, que invade dentro de mim o meu espírito, que estava morto pela lei, até o dia de Pentecoste, como aquele som veio e acordou o espírito e reviveu o reino espiritual, Deus. Que tu entre dentro desse espírito que está dentro de mim e que use a minha boca
para falar aquilo que a tua glória vai invadir no meu espírito e direcionar para que eu fale. Para que não saia de mim nada aquilo que eu não quero falar. E nem aquilo que meus ouvintes querem ouvir. Mas aquilo que tu tem para ensinar a cada um de nós. Amém, Jesus. Amém. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. João 4,24. Deus é Espírito. Importa que o que adores, adore em Espírito em verdade. João 1,14. E o Verbo se fez carne. Olha lá. E o Verbo se fez carne. Como que o Verbo se fez carne? Jesus, vamos lá, mais para frente um pouquinho. E habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, Deus está pronto para descer, para vir à terra, esvaziando dos seus poderes, para viver aqui 3 anos entre nós. Só que do primeiro dia que nasceu, da geração de Jesus, até os 30 anos, ele estava Jesus, o Nazareno, filho de Maria, carne. Deus ainda não tinha se manifestado para descer, para se apoderar daquela carne, daquele templo, como você é o templo do Espírito Santo. Jesus foi o templo de Deus para vir fazer esta obra redentora conosco. Deus está preparado, agora ele levanta quem vai receber ele. Então, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria, antes de ter se ajuntado com José, não foi casada. Aqui não está dizendo de casamento. Antes de se juntar com José, ela engravidou do Espírito Santo. Não foi de José. E projetando ela isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é Espírito Santo, é do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é forte. Irmão, pense bem, não é hoje, o ano no século XXI. Isso aqui foi 2000 anos atrás, aonde quem violasse a lei, um ponto da lei, era apredejado. Jesus veio para tirar isso. Era apredejado. O pecado era a quebra da lei, era as transgressões da lei. Uma mulher naquele mundo, uma moça, ainda noiva para casar, não tinha se juntado ainda, aparece grávida, está botando a vida dela em risco de ser apredejada, que era a lei.
E ela recebe o verbo, a carne, que vai receber Deus. E ela disse ainda: se é de Deus, seja feita a tua vontade. Ela não estava nem aí para o que ia acontecer. Ela está dizendo, gente, vocês estão, como ela disse, se é de Deus, seja feita a tua vontade, ela está dizendo, ela está tirando a culpa de cima dela. Ela está dizendo, olha, vocês sabem o que pode acontecer comigo. Eu posso ser apredejada, eu posso ser morta. Esse bebê pode não sair. Mas se é Deus que está no negócio, seja feita a vontade dele. Eu obedeço sim. Isso a Maria obedeceu à voz do anjo. Jesus não podia vir de um outro casal que não fosse desse. Ao qual José também pegou a trouxinha dele, que tu pensa que era fácil. O que é que aqueles caras iam dizer de José? Quando visse a mulher dele sem casar com ele, andando junto lá com os outros sacerdotes, e grávida sem ser filho de José. Se fosse do mundo de hoje, adivinha o que é que o pessoal ia chamar José? Não quero nem falar o nome, né? Tem a pessoa? Você ser noivo de uma mulher, nunca tocou nela, ela está grávida, ela está dizendo que está preparada para casar com você, naquele tipo de casar virgem, agora a mulher na cabeça daquele homem ela dela mais virgem, porque outro mexeu com ela, como que agora ia ser chamado aquela pessoa? Pensa aí na tua cabeça, que eu não quero nem falar aqui no meu vídeo. Mas José, na hora que o anjo falou para ele, em sonho, volte e receba Maria. O que está nela não é do homem, é do Espírito Santo. E ele voltou e foi cuidar da mulher dele. Jesus podia nascer, se fosse eu, meu irmão, arrumava a minha trouxa, botava na cabeça e saía, meu, vai chamar outro de corno, não eu. Por mais que a mulher viesse se explicar, eu digo, que explicação tu tem para mim? Tu tá grávida aí, não sei quem é o pai, não é eu. Ia ter uma explicação para mim? Não ia. Eu ia sair fora. Mas José não. Ele obedeceu. A Maria recebeu um verbo virgem, sem temer o que ia acontecer com ela naquele tempo da lei. O noivo dela, José, acreditou em um sonho. Jesus não podia sair de um casal mais perfeito do que esse. Não podia. Não podia. Jesus nasce. No momento certo. Deus, ele fez tudo calculado. Tudo bem projetado. Tinha que se vingar de Israel. Tinha que vingar o sangue dos profetas que foram derramados desde o princípio da fundação do mundo até a era daquela geração de Jesus. Aquela geração tinha que passar por uma tribulação. Jesus tinha que vir e morrer por nós naquela geração. Deus tinha que descer e se apoderar e reinar junto com Jesus, através da carne de Jesus, que era o templo que recebeu a Deus, dentro daquela geração, naquela época. Não podia ser em outra época. É tudo dentro dos limites e dos projetos de Deus. 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios 6:2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitáveis, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitáveis. Eis aqui agora o dia da salvação. Aquele dia onde tudo estava se cumprindo.
Veio num período certo, não foi hoje. Deus tinha tudo preparado para aquela geração, a qual as igrejas traz para esta geração. Você que está assistindo o meu vídeo, o abençoado, pega o seu celularzinho e coloque aí no Google. Eu sei que você tem um Wi-Fi ou tem internet no seu celular. Use a tua boca e toque no Google e pergunte ao Google. Quantos anos tinha uma geração na época de Jesus? E dá o enter. E você vê que o Google vai te dar. Porque está tudo no Google, que você bota tudo na internet. Vê se é 2000 anos. Para que você esteja esperando isso que está acontecendo agora. Não. Uma geração na era de Jesus. 40 anos. 40 anos. Como você lê nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que tal coisa era desta geração, as igrejas trazem para essa geração, mas não é esta geração. Ele não está falando aqui agora, no futuro. Ele está falando no passado. Ele não está falando aqui no ano, na geração de 2021. Ele está falando lá, no ano 30 de Jesus. Jesus fala isso. O ministério dele começa após um batismo, que a pombinha desce, que é Deus que desce e entra em Jesus. Deus é Espírito. Recebe Jesus agora, ele sai do batismo, recebe o Espírito, o próprio Deus nele. João 14, 7 até o 10. Do 7 até o 10. Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, Felipe, há quanto tempo eu estou contigo? Você ainda pergunta, mostra-nos o Pai? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou nele? As obras que eu faço, não é eu, mas o Pai que está em mim. Os homens ficam fazendo uma confusão com a Trindade, meu Jesus. Os homens ficam invocados com a obra da carne. 2 Coríntios 5,19. Paulo diz, e Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. E Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Ainda 2 Coríntios 5,16. E diz que não podemos ver Cristo como nós vemos ele na carne. Que agora ele é Espírito, tudo se fez novo. Mas o povo se preocupa com isso, não se preocupa com a vida do ser humano. Ele se preocupa tanto com essas coisas, que esquece do amor ao ser humano. Cristo recebe agora a Deus no batismo. Começa a saga. O que acontece? Começa o ministério. 30 anos, 3 anos, 30 ou 33 ele morre. Acabou o ministério dele. Ressuscita, volta de novo. Logo ali imediato, como filho do homem. Faz toda a obra dele até o ano 70, nos cumpre 70 semanas de Daniel. E vai embora para o céu e não volta mais. Agora faz a conta aí, abençoado, que ele ia vir para aquela geração, uma geração é de 40 anos, pergunta aí o seu Google, de 40 anos, do ano 30, onde começa o ministério dele, ao ano 70, a queda do templo, onde começa a graça, dá quantos anos? 40 anos, aquela geração, onde foi cumprido tudo que está escrito na Bíblia, que as igrejas fazem uma confusão, trazendo tudo, uma embolarã, e uma ignorância, e xinga todo mundo, cada um tem uma coisa diferente, e no fundo não sabe nada. Os 40 anos se cumpre ali, do ano 30 ao ano 70.
Entra no Google e pergunta, quando foi que caiu o templo de Israel, a casa de Deus? Pergunta no Google. Hoje está tão fácil, não precisa nem você pegar o dicionário. Pergunta no Google. Que ano foi que caiu o templo de Deus de Jerusalém? Ele vai dizer lá, no ano 70 semanas de Daniel. Caiu o templo. Está lá a prova, o muro das lamentações, só um pedacinho do muro. Tá. Do ano 30 ao ano 70, 40 anos, aonde se cumpriu tudo que estava escrito no livro. 40 anos. Não é 2000 anos, 40 anos, não é 2000 anos. Amém, irmão? Hebreu 2, 17 e 18. Hebreu 2, 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que de Deus para expiar os pecados do povo. Porque aquele que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Cristo veio, morreu e ressuscitou. E aí implanta um reino espiritual. Em tudo ele foi semelhante aos irmãos. Para que ele, naquilo que ele foi tentado, você sabe o tanto que ele sofreu, para tirar nós daquela tentação. Mas o que é que as igrejas fazem? Leva nós para debaixo de uma escravidão. Por que que leva nós para debaixo de uma escravidão? Vou mostrar para vocês aqui. Elas estão tão preocupadas com as abusões do reino carnal que elas se esquecem que nós estamos hoje sendo espiritual. Tudo isso que Jesus fez foi para implantar o reino espiritual, que é o reino de Deus. Que ali acabava todas as abusões da carne. Ah, mas vocês dizem que nós não temos mais pecado? Não, meu filho. Meu pecado carnal, eu sou justificado. Como eu sou um homem hoje, somos espiritual, já estamos em Cristo, em espírito do lado de Cristo. Então a carne para Cristo não vale mais nada. O Espírito aqui vivifica, a carne para nada presta. A palavra que eu falo, sou Espírito e vida, está lá em João 6, 63. O meu pecado da carne não chega mais em Deus. Porque em Deus é Espírito, e o Espírito tem perfeita vitória. Nós somos perfeitos em Espírito. Aí o que mata e o que rouba? Que vive com a cara cheia de cachaça, se prostituindo. Duas gerações. Tem os filhos de Deus, eleitos, escolhidos, predestinados, antes da fundação do mundo, que tem o seu nome de livro escrito antes da fundação do mundo, está lá em Hebreus, não é no Apocalipse. Apocalipse são os filhos da perdição, e tem os filhos da perdição. Tem os filhos da carne e os filhos do Espírito. Os filhos da carne não são de Deus, esses são terríveis. Está no meio de nós para nosso castigo. E os filhos do Espírito, eles são salvos em Cristo. Para eles não há condenação. Há punição. Se você faz errado, você vai pagar o preço aqui. O julgamento do justo de Deus é aqui na terra. Mas não perde salvação. E se tu é um filho do Espírito, um filho de Deus, o Espírito de você se responsabiliza de não deixar você fazer algo tão tremendo.
Porque se você diz que é de Deus e vive matando, você não é de Deus, você é um filho da perdição, não é filho do diabo, porque o diabo é a lei de Moisés. Quando João lá 3:8-10 diz que o Filho do Homem veio para derrotar as obras do diabo, é a lei de Moisés. O Filho de Deus morreu na cruz, não para derrotar o diabo. Para derrotar o diabo é a lei de Moisés. Era o ministério da morte e da condenação. Ele veio tirar. Na frente você vai ver tudo aqui, tá? Vamos lá. Eu quero... Isaías 9:2. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Resplandeceu a luz. Vou repetir de novo esse versículo. Isaías 9 marca, como eu não estou correto o projetor, para me projetar igual muitos fazem no YouTube, tá? Você pode marcar os versículos e ler. E ler o texto, ler o contexto, tá? E tira as suas conclusões. Tá, meu querido? Porque tudo que eu falo, eu cito os versículos, tá? É Bíblia. É Bíblia. Estou lendo aqui no profeta do Velho Pacto. Não é do Novo, tá? Do Velho Pacto da lei. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas... É porque ele andava no escuro, a lua não clareava, no dia não amanhecia? Ou ele estava dentro do inferno, o inferno diz que é lava de fogo? Você não disse que o inferno é fogo? Se é fogo, é claro, lá não é treva. Ou quem estava na religião da sombra da morte e nas trevas, nunca quis acender a luz, nunca que o sol saía para clarear. Meu irmão, isso aqui é a lei de Moisés. Essas trevas aqui é lei. Aquilo que você faz, dente por dente, olho por olho. Se tu prestar de um ponto do 613, você tinha que derramar sangue, tinha que ser preso, tinha que ir para o arraial, tinha que ir para Laudebar. Ou morrer. É isso que é as trevas. Não é inferno, como vocês pensam. Jesus veio para tirar essa pessoa de debaixo dessas trevas, dessa lei. Quando ele, o Isaías está dizendo que a luz vinha para resplandecer, é porque ele via, a luz é Cristo, que vinha para tirar vocês dessas trevas de morte, que não é inferno, mas lei. Lei, lei. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Jesus implantou a graça, acabou o pecado. O pecado não tomará mais conta em vós, não terá mais domínio em vós, que nós não estamos mais debaixo de uma lei para alguém te condenar, para te levar à morte. Porque quando a lei estava dominando e matando, Jesus veio e fez o que? Tirou a lei. É coisa que as igrejas não falam para você. Eles te botam de você pecado de morte, pecado de morte, pecado de morte. E quando a gente fala, não, Jesus tirou a lei da morte. Hoje o pecado não tem mais conta em nós, não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo de condenação de lei, mas debaixo do perdão de pecado, que é Cristo, que morreu para tirar os nossos pecados. E se você diz que você é um miserável que está debaixo do pecado, então Cristo está vivo, ele não morreu ainda. Porque se ele morreu para tirar o pecado e você é um pecador, ele não morreu, ele ainda vai vir para morrer por você. Sabe que você não entende isso? Aí, irmão José, o que você ganha com isso? O mesmo que Cristo ganhou.
O mesmo que Paulo ganhou, sofrimento. Apelo. Nomes. Escandalizado. Mas se foi para isso que Jesus me levantou, é para isso que eu vou pregar. Tirar o povo de debaixo do engano. Tirar o povo de debaixo do engano. Você não sabe o quanto eu fico alegre com isso. Você não sabe o alívio que dá em você, em mim. Quando alguém diz para mim, me mostra dentro da Bíblia, que eu estou livre, que eu sou salvo, que eu vou habitar em Jesus, por mais que eu sofra na carne, que Jesus pune os dele, é os dele. Não tem compromisso com o filho de perdição. O compromisso de Jesus é com os filhos dele, os escolhidos dele. Aquele que lhes abreviou os dias, tá? Se não fosse por causa dos meus escolhidos, nem uma carne se salvaria. Mateus 24, 22. Se não fosse por causa dos meus escolhidos. Mas esses escolhidos sofrem, que ele pune para fazer errado. Que você está aqui para passar pelo um processo, um propósito. Aí depois desse propósito a gente morre. Não sei a idade. Deus tem um propósito para cada um deles. Nós viemos do lado dele para poder vir aqui passar por carne e por sangue, para que cumpra um propósito de Deus. Cumpriu esse propósito, você pode ter 10 anos, pode ter 20, pode ter 100, pode ter 40, pode ter 1 ano e pode nem nascer. Você cumpriu o propósito ainda do ventre da mãe. E aí você é chamado de volta. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Não diz que o espírito tem que passar por isso, que não vai para o inferno, não. O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. Porque só tem espírito quem é de Deus. Os que não são de Deus não têm esse espírito. São carne, são igual animais. Morreu, acabou. Esse processo de ter trazido aqui os escolhidos dele, os eleitos, predestinados, que estava com ele, para se cumprir um propósito e volta para ele. É só os deles. E esse que é dele, não há condenação. Por isso que João disse para o povo, sou digno de desatar a correia das alpargatas dele. Eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas o que vem após mim é muito mais poderoso que eu. Ele batiza com o Espírito Santo para os salvos, escolhidos e predestinados, e com fogo, que é justiça, juízo em cima dos que não são dele, que as igrejas confundem tudo. As igrejas confundem tudo. Ela dá a glória de Deus em salvação e perdoa os pecados para quem dá dízimo alto. Se tem carrão, uma mansão, é esse que tem privilégio. Por mais que ande errado. Por mais que seja filho da perdição. Porque vai para a igreja. Também. E olha, com indiferença, o pobrezinho, filho de Deus, predestinado, salvo. É diferente. É diferente. Eu quero dizer para o irmão, a gente... Fazer uma pergunta aqui, abençoada. Venha. Venha comigo. Jesus passou por Samaria. E quando ele chamou seus 12 discípulos e enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel, os 12 discípulos é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você for ler lá o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, Judas, eles foram enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles escreveram para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é
um evangelho diferente do de hoje. O de hoje é um evangelho que estava oculto. E que foi revelado só a Paulo lá em cima no céu, porque é um evangelho espiritual de revelação. Não é um evangelho da carne, enquanto Jesus estava antes da manifestação, antes da morte e ressurreição. Era um reino carnal, onde todo mundo está debaixo de uma lei das abusões que era imposta para a carne até o tempo da correção. Você vai ver aqui na frente. Então era um evangelho de pecado, de doutrina, de mandamento, de ordenança, de condenação. Onde o pessoal falava no capeta, no demônio, no fogo do inferno. Porque você estava debaixo do pecado, debaixo da lei. Tudo para a obra da carne. Não é para o evangelho de hoje. O evangelho dos apóstolos é um evangelho pesado. Irmão, mexer com aqueles escribas e fariseus era brincadeira, defensor da lei e outros do templo. Pensa Paulo, que era um fariseu que vivia no templo, e agora ele vai falar contra o templo? Os apóstolos, Jesus preparou e dizendo: olha, vocês vão morrer. Eles vão espancar vocês. Vão odiar por causa do meu nome. Não é para o evangelho de hoje da graça, que é o evangelho aos gentios, que são sedentos de Deus. Agora as igrejas pegam os evangelhos dos fariseus, desculpa, imposta para o tempo da carne, para uns homens que viviam debaixo do pecado, procurando matar o próprio Salvador Jesus Cristo, crucificando e matando os apóstolos, os profetas, e pregar para esses homens é diferente de hoje, irmão. Você não pode trazer aquilo que foi pregado lá para aqui. Aprende isso, igreja. Você não pode pregar o evangelho que foi evangelizado antes da cruz, antes da manifestação de Jesus, para hoje, que Jesus morreu e tirou o nosso pecado. Naquele tempo nós estávamos debaixo do pecado, hoje estamos livres. Hoje você não precisa mais ir para a igreja para ter salvação. A salvação não vem das igrejas. Salvação é graça, 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 graça. Não é lei, não é livros históricos, não é os apóstolos. Quer ler a Bíblia? Lê. Quer ler o Velho Testamento? Lê. O Velho Pacto? Lê. Sim, é bom, é Bíblia. É o nome de Deus. Você vai saber quem é Deus. Conhecer a Deus. Foi através desse livro que nós chegamos a Deus. Graças a Deus por isso. Mas hoje não é para ser aplicado mais na vida da gente. Os apóstolos escreveram a biografia de Jesus, do nascimento, a crucificação e a ressurreição. Aí Paulo pegou e recebeu o evangelho de revelação que estava oculto. Deus não revelou para nenhum dos apóstolos, só para Paulo. E para Paulo trazer para a gente. E se trazer um outro evangelho que não seja aquele que foi passado para Paulo, é maldito. Se um anjo descer do céu e pegar um outro evangelho que não é esse que Deus revelou a Paulo lá em cima no terceiro céu, seja maldito. E a gente está aqui, irmãos, não é para denunciar vocês. Nós queremos que vocês mudam. Rever a mensagem. Não trazer maldição para cima do povo. Não chamar Jesus de mentiroso. Jesus disse que ele morreu por nós, tu disse que não. Jesus disse que tirou o pecado, disse que nós estamos debaixo do pecado. Você chama Jesus de mentiroso, vocês estão debaixo do pecado. A gente quer que você seja livre igual nós e que pregue um evangelho de graça, graça. Aleluia.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Estamos livres desse pecado. Não é que nós não somos pecador, nós não somos santos, mas somos justificados em Cristo por o seu sangue. E vocês ocultam isso dos irmãos. Hoje é difícil pegar o evangelho para esses irmãos. Crescer ouvindo só que Jesus vai voltar. A tribulação. O fogo do inferno, o mundo vai acabar. Só isso. Faz 2000 anos que o mundo vai acabar e não acaba. Faz 2000 anos que Jesus está às portas e não chega. Irmão, tudo isso foi para Israel. O fim do mundo é do mundo Aion daquele tempo, onde se cumpriu a parância. Jesus voltou para Israel. Quando fala o fim do mundo, é daquele mundo de Israel, não é de hoje. Vamos lá. Hebreus 10, 19 e 20. E tendo, após, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo nós hoje ousadia. Para com esse negócio que tudo que você fala é pecado. Para com esse cuidado de falar de blasfêmia, daquilo. Hoje você tem ousadia. Você morria quando você blasfemava contra Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Aí você morria. Mas hoje, pela misericórdia de Cristo, nós estamos no reino espiritual e temos ousadia de falar aquilo que você lê e você entende. Mas você vai xingar a Deus? Ousadia. Nós não estamos mais naquele tempo da lei que para encostar até hoje lá em Israel, você gosta no muro da lamentação, um pedacinho da igreja que já foi derrubado. Se você virar as costas e sair, um judeu vai lá e diz, tem que respeitar a Deus. Isso acabou, irmãos. Você tem que dar 7 passos vindo de costa, olhando para o muro, para depois você virar. Aí ninguém te repreende. Isso acabou. Hoje você tem ousadia para entrar no santuário. Não precisa mais disso. Você é livre. Você tem liberdade. Sabe por quê? Porque você não está debaixo da lei da carne. Hoje da tua boca, que fala o Espírito Santo que já foi revivido no Pentecoste. Que estava morto pela lei. Estava dormindo pela lei. Acordou no Pentecoste. Aí é ele que usa a tua boca. Então você tem ousadia para dar lugar a ele. E para, viu, irmãos? E está convidando, consagrando, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou. Quando a gente se reconcilia com Jesus, que é reconciliar. A gente não aceitamos Jesus, é ele que já aceitou, nós somos dele. Mas às vezes ele permite que nós fiquemos afastados e reconciliamos com ele. E quando nós se reconciliamos com ele, já somos consagrados pelo novo e vivo caminho. Já somos consagrados. Tem esse negócio de consagrar fulano a presbítero, fulano a diácono, não. O reino de Deus, todo mundo é igual. O único pastor é Jesus. É ele. Deus. O único. Não tem outro. Nós todos somos igual. Já são todos com o mesmo galardão, todos consagrados, mesmo com a mesma sabedoria. Deus abomina, ele detesta
Esse negócio de alguém maior sentado numa cadeirona com o encosto lá em cima, cheio até. Esse dia eu vi cadeira até de ouro. Para um homem de carne estar sentado lá, botando gira em cima dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus abomina esse negócio de alguém querer ser maior que o outro. Não gosta. Jesus, quando ele saiu do Getsemane, que ele acabou de orar, que os soldados se aproximaram dele para pegar, Judas, o traidor, falou para os soldados: aquele que eu beijar é ele o Messias, o Nazareno. Aquele que eu beijar. Sabe por quê? Os 11 que um já tinha saído que era o traidor. Ou os 12 com Jesus. Tudo igual. Jesus não se vestiu diferente. Jesus não botou uma túnica com cravo de ouro, de diamante, de brilhante. A roupa era tudo igual. Os 12 estavam do mesmo jeito. Por isso Judas tinha que marcar para não pegar o homem errado. Ele não sabia que era Jesus, que estava tudo igual. Você chega na igreja hoje e está lá. Um diácono com a túnica, com um lenço amarrado no pescoço, a tira amarrado do lado. Outras igrejas têm kippá de judeus. Os homens tudo diferente. E as irmãzinhas, os irmãozinhos de chinelinho, saltando um dente da boca, de paninho, só dando glória, 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 glória. E aqueles homens passam com o sapato alto que nem ora na sua cara, dando glória a Deus. Que são maior, mais forte. Eu sou o Papa. Aí o outro olha, eu sou o bispo, vem aqui, ô, deixa eu botar a mão na tua cabeça. Irmão, para com isso. O reino de Deus é tudo igual. Não tem ninguém maior. Jesus é igual a nós, ele não quer ser maior. Por mais que ele seja maior, ele não se julga maior. É igual a nós. Ele é o cabeça, mas é o corpo dele. Olha que benção. Entendeu, irmão? Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Reino espiritual. Jesus é o templo, a carne, que agora vai ser conduzida. Deus. Deus é espírito. Jesus é carne. Você viu lá que ele esvaziou do seu poder, tomou a forma de servo, desceu igualmente aos homens. Tá? Não se supôs de ser igualmente a Deus, mas tomou a forma de homens. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, a carne, que ia receber o verbo que estava descendo, a semente, que era Deus, que ia se manifestar no corpo de Jesus. Vai começar o ministério de Jesus. Para começar o ministério de Jesus, ele é carne. Ele precisa receber o poder. Quem é o poder? O Espírito Santo, que é o próprio Deus que entra nele. Até o fim agora. Todos os 3 anos. Foi Deus dentro de Jesus. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus. Viu aí? De Deus. Descendo como pomba. E vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus. Ô, irmão, vê o poder. Quando esse Espírito descia sobre Jesus, o céu estava aberto. Ele estava descendo.
E uma voz se ouvia dos céus, de todo canto do mundo. Este é o meu filho amado à carne, que vai me receber para salvar nós. Nós era salvo. Mas para mostrar o propósito que tinha em nós. Entendeu? Uma voz não é do céu, é dos céus. Dos quatro cantos do mundo, na descida do Espírito Santo, o poder da glória de Deus. Este é o meu filho amado, a carne, nascida de Maria, que tem só ele o poder de me receber. E aí ele sai da água. 40 dias jejuando. E aí vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, Jesus, a carne, que recebeu o Espírito, que é Deus, que essa carne foi aquebrantada há 40 dias jejuando, com o próprio Deus dentro dela, vai ser tentado pelo capeta, pelo diabo. Irmãos, não bate, não fecha. Não fecha. É um Jesus muito pequeno. Chama de louco. Se tu disser que fecha, tu é o louco. Jesus, gerado por Deus, para receber o próprio Deus, para um propósito na terra, jejua 40 dias, está ali, no que ele pegar sai fogo, para ser tentado pelo capeta. Não fecha a conta. Não fecha. Agora, que tu me dizer, se Deus estava dentro de Jesus, natureza diabólica, diabo é a natureza terrena. Está lá em Tiago 3. Natureza terrena. Como o homem tem um livre-arbítrio. Deus está dentro de Jesus, porque a carne limita. Então Deus se sujeitou a essa situação. Agora o próprio Deus quer ver que o templo, a carne que vai para essa obra, ser testado para enfrentar uma cruz, ela está pronta para não desistir. Foi isso que aconteceu. Então sai testando a natureza terrena, diabolo. E Deus dentro. E Jesus vai falando e Deus vai respondendo. Jesus vai falando e Deus vai respondendo. Irmão, é 40 dias de fome, abençoado. 40 dias é carne. Ele estava na carne. Ele estava fraco, ele estava morrendo de fome. Deus é Espírito, Deus está forte, mas é Ele, Deus está dentro dele, igual o Espírito está dentro de você. Tu não sente fome, não? Fica lá, meu filho, 5 dias sem comer, para tu ver quando tua barriga começa a dar roncado aí que tu não aguenta. Deus é o Espírito que Jesus estava cheio de Espírito era Deus. Jesus estava cheio de Deus, mas era carne. Fora estava a carne que recebeu Deus. A carne estava fraca, cheia de fome, queria comer. Ele olha para a pedra e diz, eita, bem que eu não podia transformar essa pedra em pão, Deus não está comigo?
E o Deus que está dentro dele, como vê que ele podia pegar para aventurar essa mentira que ele não ia fazer transformar? Deus respondia: oi, você não vivia no templo lendo os livros? Você não viu lá que está escrito que nem só de pão viverá o homem? Era ele conversando com Deus que estava dentro dele. Não era o diabo que respondia, não. Quem é o diabo para se aproximar? Diabo não existe, abençoado. Diabo é a lei de Moisés. Lá na frente eu vou te mostrar. Era Jesus. Ô, meu filho, você não já se deu com isso, não? Falando sozinho? Jesus não está falando sozinho. Ele estava falando, mas tinha alguém que podia responder, que estava dentro dele. Isso acontece com a gente. Você ir passando assim, topar um carrão, se está louco para ter um carro, quem é que não tem o sonho de ter um carro? Nem que depois perca, que não pode pagar o IPVA, mas quer ter. E passar da frente do concessionário e ver lá um puta de um carro e dizer, um dia eu posso ter um carro desse. Mas eu preciso trabalhar muito. Você com você mesmo. Tem ninguém ali, você está delirando. Se Jesus é o templo, a carne gerada por Deus. Porque tem muitos irmãos ousados aí que não sabem nada de Bíblia, que vem dizer, como que você inventa que Jesus foi gerado por Deus? Mas por que então? Como que uma carne nasce sem ser de homem? Homem nenhum penetrou na mulher. E nasceu uma carne, sem ajuda de pai. Foi gerado por quem? Por tua mãe? Hein? Eu estava vendo uma polêmica aí no YouTube, o cara falando das igrejas que é amaldiçoada, que fica dizendo que Jesus é um ser que foi inventado não, gerado por Deus, para que ele andasse e recebesse o próprio Deus, e depois voltasse a ser a Deus, como era antes. É isso que é o projeto de Deus, irmão. Aprende. Esse irmão tem presente que Jesus foi um projeto de Deus. Como é que um filho nasce, meu filho, sem ajuda de pai? É um projeto de quem? Teu? É um projeto de Deus, para receber Deus. E depois de Jesus, ele volta a ser o próprio Deus. A carne evapora. Depois eu vou te mostrar tudo isso, tá? Aqui nesse estudo da frente. Entendeu, irmão? Se Jesus, gerado por Deus, jejua 40 dias e aguenta, recebe o Espírito que desce do céu, que é o próprio Deus, para ir para o deserto ser tentado pelo um ser chamado o adversário, essa conta não fecha. Deus é o Todo-Poderoso e ele não dá esse direito. Deus é o Todo-Poderoso e ele não dá esse direito. Deus é o Todo-Poderoso e ele não dá esse direito. Amém, irmãos? Esse é mais um vídeo ao qual eu estou mostrando, irmãos, antes da cruz ou depois da cruz, que eu vou insistir em fazer isso. Esse é o volume 1. Volume 1. Tá? E peço que os irmãos delacrem no meu vídeo, assine, para que eu possa estar prosseguindo com meus vídeos.
Não estou pedindo dinheiro, não quero dízimo nem oferta. A minha igreja é o ar livre, sem parede, sem telhado. Não preciso de estar cobrando dízimo de ninguém. Não preciso estar forçando. Está alcançando o mundo, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu sigo o segundo vídeo. Amém, irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês.